Quer dizer, o Léo mulherengo agora estava quantos anos sem ninguém? Já 4 anos. Quer dizer, era Já. uma situação completamente diferente. E eu não precisava, como no passado, porque eu já tinha a verdadeira felicidade, que era o Espírito Santo. Então ali me bastava. Aquilo só veio te completar. Exatamente. Mas aí, eu nunca fiquei preocupado. Mãe, agora vou procurar alguém. Não. Mas a partir desse momento, quando acabou aquela entrevista, Deus começou a trabalhar na minha mente. Aí eu comecei a ficar pensando na Vanessa. E aí, aí falava-se muito na ocasião das características da mulher de Deus. A mulher de Deus, ela é discreta, ela é trabalhadora, ela é dedicada com os afazeres, é dedicada com os afazeres da obra de Deus também. E eu comecei a analisar. A Vanessa tinha todas essas características e muito mais. E aí eu fiquei, até que na ocasião, procurei o pastor do Grupo Jovem. Falei, né, que eu estava ali gostando da Vanessa, comecei a observá-la, né, ainda, porque não era nem gostar tanto, porque era algo novo, né, mas comecei a observá-la. O pastor falou, olha, deixa eu dar uma sondada primeiro, vai que ela, né, de repente se ela tá gostando de alguém e tal. O pastor foi, entrevistou-a, né, e aí ele descobriu que a Vanessa já gostava de mim 1 ano, só que em silêncio. Ela nunca chegou até mim. Porque na ocasião, nesses 4 anos, muitas pessoas chegaram até mim, mas todo mundo que chegava, como eu não estava focado em vida sentimental, eu não queria, não era o momento, né, de pensar naquilo. E aí a Vanessa nunca chegou em mim, ela ficou só, também sem ansiedade. Ela gostava também, mas não era aquele sentimento, sabe, aquela paixão, nada disso. E de ambas as partes, imagina a oração, da sua e da parte dela também, nesse sentido, né? Aí o que acontece? O pastor identificou isso, aí marcou um dia para... Aí ele falou, nossa, sério, não acredito que você tá gostando dele, né? E aí ele criou uma situação pra gente conversar, aí nós conversamos, aí nós fomos orar por 1 mês, para ver se era de Deus mesmo. Na época, a gente não simplesmente já chegava e saía, né? Olha como que é diferente as coisas. No passado, eu ficava com a pessoa na mesma hora sem conhecer. Aqui às vezes eu ia descobrir o nome só depois que já ficou. Às vezes nem lembrava no dia seguinte. Sim. Aqui não, foi 28 dias nós oramos para ver se era de Deus. Porque se não fosse de Deus, Deus mostra. Quando você tem uma vida entregue para Deus, e você vai dar um passo importante na sua vida, Deus mostra se você está indo para o caminho certo ou se você não está indo para o caminho certo. Mas ali naqueles 28 dias, Deus confirmou que era mesmo da vontade dele. E aí nós começamos a namorar. Aí, na época, o pastor também consagrou o nosso namoro. E aí foi 2 anos e meio entre namoro e noivado. Aí 1 ano antes... nós preparamos o casamento. Quando tinha 1 ano e meio já de namoro, nós já marcamos o noivado no meio do ano, que é assim, em junho, ali na data do mês dos namorados, né? E ali a gente já marcou para o dia 17 de março, 1 ano depois, o nosso casamento. E agora, 17 de março de 2024, tá chegando aí. Nós estamos completando 17 anos de casados. Olha isso. Olha que legal. Sim. Né? Então, eu que outrora nunca tinha sido feliz aí na vida amorosa, vida sentimental, Deus preparou uma mulher de Deus para mim também. Porque Deus, Eric, ele une propósitos. Então, ele acabou nos unindo no mesmo propósito. Hoje a gente entende muito bem. Inclusive, na hora que chegar na parte da nossa empresa, nós vamos falar um pouquinho aí desse propósito. E, Léo, assim, nós entendemos como é que você chegou até o seu casamento, só que são 17 anos. O que diferencia para quem está em casa dizer, mas o que tem de diferente o casamento cristão? Olha porque só. As pessoas podem achar que não, é a mesma coisa, ou é parecido, né? É verdade. Aparentemente não tem diferença, mas tem toda a diferença. Por quê? Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Deus dá direção para tudo. E um casal com a bênção de Deus, com a direção de Deus, ele passa a ser um só, o casal, e com o Espírito Santo junto. É como você pegar, teve um ensinamento chamado cordão de 3 dobras. Que é o cordão de 3 dobras que eu falei. Então, quando um escorrega, o outro está ali para levantar. Quando um cai, o outro está ali para levantar, porque o Espírito Santo está junto. É para ser muito simples. O que é o casal e o Espírito Santo, né, no casamento? É 2 batatas. Você pega 2 batatas, o casal, marido e mulher, batata marido, batata mulher. E aí você ajunta as batatas. A dona de casa aí que já fez purê de cachorro-quente, por exemplo. Como que você faz? Você amassa as batatas, e aí você ajunta as 2 batatas. Só que aí precisa dar liga no purê. Como que você vai dar liga? Coloca o leite. O leite é o Espírito Santo. Então, ou seja, Eric, para ser muito claro, aí você virou um purê de batatas. O casal é o purê de batatas. Aí você pergunta assim, o purê de batatas pode ser batata de novo? Não volta a ser batata de novo.
Uma vez casou com a bênção de Deus, não separa mais. Então, por isso que fala, o verdadeiro casamento nunca mais separa. Por quê? Porque você passou a ser, as duas batatas virou um purê de batatas com o Espírito Santo junto, que aí você passa a ser um só, uma só carne. Você entenderia, Léo, então, que se porventura há o divórcio é porque não houve esse ligamento, assim, como que você... É porque o divórcio é algo muito constante, inclusive dentro da própria igreja. Nós não estamos aqui para polemizar, né? Eu estou aqui para contar a minha experiência de vida e eu respeito, né, todas as pessoas, né? Porque, de novo, lá atrás... Até quem bebe, eu não posso criticar quem bebe, porque eu bebia lá atrás. Sim. Né? Eu não critico quem fala palavrão, porque eu falava palavrão lá atrás. Né? Eu não critico quem está com uma vida até aparentemente, ou está 100% distante de Deus, porque eu também vivi lá atrás. Porque tem gente que divorciada que está nos ouvindo agora. Exatamente. Também, né? Agora, eu posso dar o meu depoimento. Sim. E também, cada caso é um caso. Então, a gente teria que entender o caso de cada um, porque é muito particular. E aí pode ter falha de um lado, falha de outro, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem um casamento pautado na palavra de Deus, e você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e também no seu relacionamento, Deus ele dá direção. Porque o casal com Deus ou sem Deus, ele vai passar por lutas. Ele vai passar por dificuldades. Não é só um mar de rosas. Por isso que tem aquele voto que fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, ou não é? Até que a morte nos separe. Não tem esse voto no casamento? É exatamente isso. No seu casamento, você teve algum período que você destacaria, que você falou, esse momento eu precisei da minha esposa, ela estava lá, ou ela precisou de mim? O que você teria nesses 17 anos para comentar um detalhe, alguma coisa? Sempre acontece isso, aliás, constantemente. Em alguns momentos, casos mais acentuados, em outros momentos do dia a dia mesmo, né? Então, sempre nas lutas do dia a dia, um precisa do outro. Então, é Deus que nos sustenta, mas sempre um ali do lado do outro, um vai ajudando, um vai complementando, né? Um vai apoiando, um vai dando um conselho, vai dando um auxílio, né? Então, assim, a presença de Deus é fundamental, mas o casal, quando tem os dois esse mesmo propósito, né? Esse mesmo pensamento, então acaba ficando mais forte. Então, quando eu casei, eu fiquei mais forte ainda. Então, a grande conquista que eu tive na minha vida foi o Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo dentro de mim é o meu maior patrimônio hoje. E a segunda grande conquista foi o casamento. Mas um casamento com uma base, né? Com a direção de Deus, como eu falei. Então, esse é o grande segredo, né? Perfeitamente, Léo. Bom, e nesse decorrer desse caminho que você trilha como cristão, se convertendo, a sua vida financeira começa a fluir também. O que você tem a me dizer a partir do momento que você chega na igreja até o momento que você se torna empresário, dono de uma imobiliária? Vamos contar essa história agora. Vamos lá. Como eu falei, comecei a trabalhar com meu pai desde 12 anos, então eu gosto de trabalhar com vendas, gosto de trabalhar com público, né? Tenho prazer nisso, né? Então, e aí depois que eu estava já namorando, já vi que era ali direção de Deus, mas é onde eu estava trabalhando, aquele segundo emprego que eu falei, depois que eu saí do meu pai, naquele outro material de construção, o salário que eu ganhava lá, eu não tinha condições de constituir uma família. E aí eu pedi para Deus me dar uma direção para me poder entrar num outro local que eu viesse ter condições de constituir uma família. Aí eu entrei na Casa Bahia. Ali eu trabalhei 3 anos e 3 meses. Os 3 anos e 3 meses eu fechei em primeiro lugar de vendas no meu setor. Não teve um mês que eu fechei em segundo lugar de vendas. Peraí, repete isso aí, Léo. Vamos entender melhor isso aí. Você trabalhou quanto tempo e quanto tempo você foi o campeão lá? Como é que é? 3 anos e 3 meses eu trabalhei na Casa Bahia. E todos os meses eu fechei em primeiro lugar de vendas do meu setor. Todos os meses? Não teve um mês que eu fechei em segundo lugar de vendas. A que eu atribuo isso? A bênção de Deus. Né? Quer dizer, não é você que é um cara especial... Não tem como explicar, não tem explicação. 3 anos e 3 meses eu fechei em primeiro lugar de vendas. E eu ganhei viagens para o Clube Med. Quer dizer, não é a capacidade do homem, uma coisa Não é a capacidade do homem, não é natural isso. Através de uma fidelidade que você tem a Deus, através, né, de um relacionamento que você passa a ter com Deus, e Deus vai abrindo as portas, né? E aí eu ganhei viagens para o Clube Med Trancoso, Clube Med Itaparica, tudo a nível regional. São os prêmios conforme você vai batendo as metas. São os prêmios que tinham, né? E aí, assim, as coisas foram acontecendo. Até que chegou um ponto, Eric, e aí, telespectadores, que já tinha um ano, né, que a gente tinha se casado, e a Vanessa ficou falando para mim ali já. Por um ano ela foi falando, olha, você é campeão na Casa Bahia, né?
tem várias clientes minhas, conhecidas minhas, que trabalham no mercado imobiliário, ou o marido trabalha no mercado imobiliário, e são bem-sucedidos. Falei, por que você não veio para o mercado imobiliário? E ela, 1 ano falando para mim, e eu sempre colocando barreira. Eu falei, não, mas eu vendo móveis.